Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e podemos conversar com os irmãos, podemos levar nossa mensagem para os irmãos. Ficamos gratos, né? Sou o pastor Carlos Cabana, da Igreja Batista do Jiqui, da Igreja Batista Palavra Viva, Nova Cruz. E temos algumas igrejas que são Nós estamos unidos com a Igreja Batista Bela Parnamirim, com a Igreja Batista Nova Jerusalém, com a segunda Igreja Batista de Ceará-Mirim. Queremos dar as boas-vindas a todos que nos assistem hoje à noite. Queremos agradecer a participação dos irmãos que sempre estão conosco nesse momento. E queremos dizer que hoje é o nosso culto de oração. E vamos nos limitar a uma mensagem que nós vamos levar hoje à noite aqui. Gostaria de iniciar pedindo aos irmãos que orassem pelo Brasil, pelo nosso estado, pelas nossas cidades, que se encontra nessa calamidade, nessa pandemia, que Deus possa cobrir de bênção e misericórdia todas as pessoas do planeta. Deus possa cuidar de cada um, e que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos fazer a nossa parte, ajudando, auxiliando naquilo que for necessário. Deus abençoe a todos, Deus possa, sua misericórdia, sua bondade, generosidade estar sobre todas as pessoas desse planeta. E que realmente os irmãos sejam instrumento, que sejamos todos instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Então, no nosso pedido de oração, eu vou pedir, como sempre, que você tenha um momento com Deus, nesse exato momento agora, e que você desfrute da companhia do Senhor por 30 segundos, por um minuto, converse com Ele, e logo em seguida nós vamos dar a nossa palavra. Deus abençoe a todos. Um minutinho só. Silêncio. No silêncio do seu coração. Fale com Deus. Deus escuta o silêncio do seu coração. Fale com Ele agora. Amém. Que Deus abençoe a cada pessoa, que Deus possa ter escutado nossas orações, que ela tenha adentrado os céus, que nossas orações tenham chegado no seu altar. Deus abençoe a cada pessoa que orou nessa noite. Queremos convidar a todos os amados para juntas fazermos a leitura de um texto da Bíblia hoje. Se encontra aqui no capítulo 12, e versículo 38 e 40. O texto diz o seguinte: Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, gostaria de ver da tua parte algum sinal. E ele lhe respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa é a nossa leitura de hoje à noite. Pode ser que nós venhamos a fazer outras. Esta semana, nós estamos na semana da chamada Semana da Paixão, a Semana Santa, para a gente conhecida assim. É a Semana da Paixão de Cristo, a semana em que Cristo inicia a sua caminhada até o Gólgota, até o Calvário. E em cada
dias dessa semana tem uma novidade, né? Teve algo importante aconteceu. Então, hoje, neste dia, na quarta-feira, pode parecer um paradoxo para muitas pessoas, mas nesta quarta-feira, hoje, nós temos um dia que pode ser entendido por alguns como o dia da morte de Jesus. Tradicionalmente nós conhecemos a morte de Jesus ter sido acontecido, né, numa sexta-feira, e todo mundo faz, em grande parte, a maioria crer de fato nisso. Quando eu estava no seminário, tinha essa discussão grande lá sobre a morte de Jesus. E esse texto do profeta, essa citação de Jesus do profeta Jonas, levava as pessoas a ter uma certa intriga com relação ao entendimento de como entender que Jesus morreu na sexta-feira e em seguida Jesus estaria ressuscitando no domingo. E a gente sabe que se Cristo morreu na sexta-feira, o horário, a gente sabe que o horário seria às 3 horas da tarde. E a primeira hora do domingo seria no sábado às 18 horas. Portanto, isso daria um pouco mais de 24 horas entre a sexta-feira da tarde, a chamada hora nona, até a primeira hora do domingo. Seria de fato apenas um pouco mais de 24 horas. Então, precisamente 27 horas. Como ficaria o texto do profeta, a citação de Cristo do profeta Jonas, essa comparação de Jesus com o profeta Jonas, de que como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio, ou no ventre do peixe, do grande peixe, o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os mais radicais diriam assim, não é possível, porque Jesus, como profeta, ele mesmo fez a sua profecia, ele não ia descumpri-la. Portanto, gera um certo cuidado, uma análise mais detalhada, para que não haja discrepância na palavra de Deus. A gente possa não achar isso contradições, de discrepância alguma. A palavra de Deus ela é a verdade pura, né? Ela é inerrante, nós acreditamos assim. Mas recebe um cuidado, uma análise cuidadosa disso, né? O texto citado por Jesus, de fato, diz 3 dias e 3 noites, e isso dá sem sombra de dúvida, 72 horas. Essas 72 horas, por mais que as pessoas queiram fazer alguns arrumados, não tem como não concluir que é 72 horas. 3 dias e 3 noites. Os judeus contavam a hora um pouco diferente de nós hoje, né? Os judeus, ele inicia a sua hora às 18 horas do dia e termina às 18 horas do outro dia. Ele começa a contar o dia a partir das 18 horas. Então, a tardinha, né? Terminando a tarde, começa o outro dia judeu. No caso, o domingo, que costumam chamar de domingo pascual, ele inicia para o judeu no sábado às 18 horas. E ele termina no domingo às 18 horas. Então, inicia no sábado. O judeu segue aquele mesmo princípio do Criador de Deus, quando diz foi tarde e manhã. Tarde e manhã. Não é manhã e tarde, mas tarde e manhã, né? O povo ocidental costuma conta os dias, conta o dia um pouco diferente. Ele inicia à meia-noite, então, a gente chama de 0 horas. E os judeus não, ele inicia às 6 horas. Então, no caso de 18 horas. É diferente. Tarde e manhã. Assim o judeu conta já dentro, fundamentado pelos próprios princípios da criação, do Criador. E fazia tarde e manhã. Então o judeu conta assim também. A morte de Cristo, alguém podia perguntar se é importante conversar sobre isso.
a questão de conversar sobre isso fica na ideia de você fazer análise, de você pesquisar. Não é o fato, a importância não está no fato de que Cristo tenha morrido numa quarta-feira, numa quinta ou numa sexta, mas o entendimento de que você é um pesquisador, de que você pesquisou o assunto, porque a morte de Cristo e a ressurreição dele é coisa importante para você. Então, como cristão, o nosso foco maior é crer de fato que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. A importância do dia exato, se na quarta ou na quinta ou na sexta, não seria tão relevante, mas a relevância está no entendimento de que nós somos pesquisadores. Como diz em Atos 17:11, os bereanos eram mais não, porque eles iam verificar se era de fato assim. Isso não diminui nem aumenta a fé de ninguém, mas é importante esses detalhes. Veja bem, Cristo, ele teve, quando ele ressuscitou, a gente tem que partir da ressurreição para poder voltar para o dia da sua morte. A gente observa nos textos bíblicos que as mulheres chegaram no túmulo de Cristo no fim do sábado. No fim do sábado. O fim do sábado, ele significa dizer claramente que é às 18 horas. Então ele encerra o sábado às 18 horas. E é nesse fim de sábado que as mulheres vão chegando no túmulo. A primeira hora do domingo. A primeira hora do domingo é de fato 18 horas também. Então os textos sagrados, ele nos induz claramente a acreditar que as mulheres chegaram lá. E que quando elas chegaram lá, no sábado, no início do sábado, é ponto passivo dizer que elas chegaram no findando o sábado, e nas primeiras horas do domingo, é ponto passivo isso na Escritura Sagrada. Quando elas chegaram, Cristo já tinha ressuscitado. Portanto, se Cristo tinha ressuscitado e elas chegaram lá no fim da tarde, Cristo, de fato, cumprindo ipsilitri a sua profecia de que 3 dias e 3 noites, Cristo deve ter tido ressuscitado, a sua ressurreição deve ter acontecido, de fato, a 9ª hora do sábado, né? A 9ª hora do sábado. Então, o grande problema é dizer que quando Cristo foi crucificado, no outro dia ia acontecer o Shabá, né? E o sábado. O problema é o entendimento de que esse sábado não é precisamente o sábado semanal, não é o sábado da semana. Na Escritura a gente tem vários sábados que não é sábado semanal, são sábados comemorativos. Sempre que a Páscoa ocorria num sábado, os judeus a transferiam para a sexta-feira. Não foi o caso desse, não houve essa transferência. O que aconteceu, Cristo de fato cumpre a morte dele no 14º dia do mês de Nisan, ou do mês de Nisan, do mês chamado também de Abib. Cristo cumpre isso, morrendo no 14º dia, como era comemorado a Páscoa. Então Cristo cumpre exatamente isso. Cristo entra em Jerusalém e vem para Jerusalém, ele transfere o seu ministério para Jerusalém, para a Judéia, especificamente Jerusalém. Ele transfere exatamente, ele entra em Jerusalém no 10º dia, para se guardar, como dizia o cordeiro, ele era guardado, separado no 10º dia, e no 14º ele morria. Cristo cumpre isso literalmente. Ele entra em Jerusalém no 10º dia, se reserva por Jerusalém, e no 14º dia, que vai acontecer exatamente na quarta-feira, Cristo vai padecer. Quando a gente vê o texto dizendo assim, mas no outro dia era a preparação. De fato, era a preparação. Mas por ser a preparação, não quer dizer que era o dia mais importante, não era a Páscoa, né? O dia importante era o dia da preparação, porque o sábado não podia comprar os mantimentos, não comprar as coisas, tem que comprar para a preparação. Se preparava antes. Então, Cristo morre exatamente numa quarta-feira, e no outro dia, ia acontecer exatamente a preparação. O que acontece?
A morte de Cristo ocorre no dia exato que estava previsto para Cordeiro Pascual ser morto. Ele morre exatamente como o Cordeiro Pascual e ele é imolado nesse mesmo dia. Ele celebra a Páscoa com seus discípulos e em seguida ele vai padecer o seu sofrimento e também a sua morte. Observa também que as mulheres tiveram que comprar os mantimentos para cuidar do corpo de Cristo, e elas levaram esse mantimento, essas especiarias para o túmulo, e elas não podiam comprar no sábado. Elas tinham que ter comprado no dia anterior, porque no dia da preparação também não podia. Então, o que acontece? Ela tem que comprar no dia anterior ao sábado. São pontos importantes que provam claramente que Cristo, de fato, não morreu na sexta-feira, mas sim morreu na quarta-feira. Morrendo Cristo na quarta-feira, os 72 horas dá exatamente o horário exato que ele vai ressuscitar. Pode ser que você ache que essa conversa não seja tão relevante. E, de fato, não aumenta a sua fé, nem diminui a fé de ninguém se acreditar que Cristo morreu na quarta, que ele morreu na quinta ou morreu na sexta. Mas o que é interessante é saber que ele de fato ressuscitou. E que ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. E que a morte de Cristo foi quem nos deu e nos garantiu a vida eterna. Agora, o que é interessante nessa comparação com Jonas é que ele diz assim: nenhum sinal será dado aos judeus, nem a ninguém mais, além do sinal de Jonas. Olha, quando Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e ele sai do ventre do grande peixe, eu falei baleia, mas do grande peixe, ele vai para Nínive e lá faz a pregação e Nínive se converte. E Deus tem misericórdia e aceita esse povo. Olha que mensagem. O Salvador do mundo passa 3 dias e 3 noites no seio da terra. E quando ressuscita, dá a garantia da salvação a todas as pessoas que nele creem. A importância deste dia, um dia que as pessoas os cristãos do mundo inteiro estão comemorando essa semana, é uma semana muito importante para o povo cristão, porque ela termina, né, a gente chama Domingo Pascual, quando a gente faz a Páscoa, a gente costuma fazer o culto da ressurreição, mas o que é interessante é ver que neste texto a gente vê que Cristo ressuscita e nos garante a vida eterna. É uma semana muito importante, é uma semana cristã muito forte, de muita ligação dos cristãos com Jesus, de muita intimidade, de muito agradecimento pelo seu ministério, o seu sacrifício em nosso favor. A importância de estudar isso é para que a gente saiba que os cristãos eles são pesquisadores, eles analisam detalhes, né? Eles vão buscar com profundidade o que a Escritura diz, faz suas análises, mesmo que haja, às vezes, discordância entre teólogos, mas ninguém discorda, não há discordância, não há discrepância alguma. O fato da morte de Cristo, nem da sua ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou. E é bom o cristão saber disso. Cada passo que Cristo deu no caminho do Gólgota foi em nosso favor. Cada sofrimento dele, cada chicotada, cada vez que ele sofria por nós. E que quando Cristo ressuscitou, ao terceiro dia, ele ressuscita. Cristo nos garante a vida eterna. A importância é a gente entender que Jesus padeceu 3 dias, mas ressuscitou. O túmulo não é o final da história dos cristãos. A gente não vai passar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, não vamos passar nenhum minuto lá. Quando a gente parte daqui, a Escritura Sagrada diz, apóstolo Paulo, ele diz assim: se eu partisse daqui agora, eu estaria com Cristo no céu. Todos os cristãos que partem daqui
desta dimensão de existência para a outra estão com Cristo no céu. A importância de estudar esse texto é ter intimidade com aquele que, através da ressurreição, nos deu a garantia de vida eterna. Nos deu uma vida ao lado do Criador, ao seu lado. Vamos desfrutar da eternidade com Ele. Mas fica a dica. É bom pesquisar, é bom analisar, ver com detalhe pontos importantes. Isso num estudo mais apropriado, melhor, a gente pode fazer, e a gente vai colocando detalhes e pontos importantes que você pode encaixar. Mas grave no seu coração que o que Jesus fez por você, Ele lhe deu vitória. E Cristo lhe deu vitória para você viver uma vida vitoriosa. Viver uma vida vitoriosa não é uma vida de prosperidade financeira. Não é uma vida de um status quo melhor, social, destaque. Não, não é isso. Mas é uma vida de intimidade com Ele. De alegria no Senhor. De ter o conforto de ter Jesus ao seu lado. De experienciar Jesus diariamente. Esse Jesus morreu e ressuscitou. E Ele está à destra do Pai. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus nos abençoe. Deus fique com vocês à noite. Eu espero concluir que você me compreenda o seguinte: continue orando por cada ser humano, cada cidadão dessa terra que está passando por dificuldade nesse momento difícil em que o mundo atravessa, essa luta que está todos enfrentando, todo mundo confinado, em quarentena, e a gente aterrorizado, o povo, né, as pessoas estão com medo mesmo. Nós já estamos passando de 83 mil mortos no mundo, é uma coisa não é brincadeira, e a gente espera que o Deus que livrou o seu povo de muitas e muitas epidemias continue livrando o povo agora. Vamos ter os nossos cuidados que devemos ter, com toda a responsabilidade, viver com toda a responsabilidade e confiar naquele que pode todas as coisas. Deus abençoe a todos nós, que dê uma noite de paz e conforto a todo o povo de Deus disperso nesse planeta. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém.